Estamos em São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina. E daqui seguimos descobrindo as cores e os sabores do nosso litoral. O Forte Marechal Luz tem uma vista única da Baía da Babitonga, construído para proteger a entrada da baía de possíveis invasões. Hoje, o forte abriga um pequeno museu e é um dos lugares mais encantadores da ilha. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça é a primeira do estado e ao redor dela nasceram ruas, casarões e histórias que permanecem vivas até hoje. E para entender um pouco mais sobre esse patrimônio histórico, nós vamos conversar com o historiador Luiz Fernando Klug. E ele já está aqui esperando a gente. Luiz, conta pra gente o que mais te emociona na história desse lugar. Eu acredito que São Francisco, como uma das primeiras localidades de Santa Catarina e do Brasil no geral, né, carrega aqui consigo a história de muitos povos diferentes, né? Tem uma história de colonização com passagem de portugueses, de espanhóis, de escravizados e seus descendentes, que forma aqui um local único dentro da sua cultura, seja ela material ou imaterial. E isso fica muito evidente para quem está aqui, para quem passa por aqui, mas principalmente para quem faz dessa cidade o seu local de vida. São Francisco, ela é um pouquinho mais nova assim que o próprio país. Ela foi fundada pouco depois, né? 5 de janeiro de 1504. O povoamento, de fato, a ocupação da cidade, ela vai ocorrer um pouco tempo depois. Então, lá por volta dos 1650, final da década de 1650, você tem aí sim uma organização aqui de fato acontecendo, e aí se dá o seu início, né? Todos esses relatos de colonizadores, de navegadores que passam por aqui, nós temos através de seus relatos de viagem. Então, começou com os portugueses. Com os portugueses, né, que vai ter as características principais aqui do centro histórico da cidade, principalmente. Mas São Francisco tem um histórico de povoamento indígena também, né, que precisa ser falado, como, por exemplo, os sambaquis que há dentro da cidade, né. Então a gente aí tem povos que ocuparam essa região litorânea nossa aí há 7, 10 mil anos atrás. Nós fizemos uma matéria no programa contando a história dos povos sambaquianos, né? Visitamos alguns sambaquis, visitamos o museu e é muito forte, né, a presença deles através dos sambaquis que eles deixaram para nós como marca. Ó, nós passamos por aqui, nós estivemos aqui. Quais são as culturas que mais definem São Francisco do Sul, com toda essa mistura de povos, né, que tiveram aqui? Então, a gente toma como base, então, aqui o centro histórico, que é o local que a gente está, né? Então, esse centro, ele é tombado enquanto patrimônio cultural, né? E como que define essa cultura açoriana? É uma tradição pesqueira, uma tradição mais ligada às questões portuguesas, coloniais mesmo. E nós vamos enxergar isso em São Francisco do Sul, nos seus casarões coloniais, na própria disseminação da fé católica, na organização da cidade como um todo. É justamente o que você vê nessa arquitetura. Casarões que a saída da casa, ela dá praticamente na rua. E os próprios materiais utilizados nessas construções fazem parte da sua vida e não é apenas algo a ser visto, né? É algo a ser vivido também. Quais são as expressões assim que hoje a gente ainda consegue ver
na cidade, nas festas? Nós temos expressões muito variadas e muitas delas são presentes na nossa festilha, né? A festa das tradições da ilha. E como, por exemplo, a própria dança do vilão, né, que é um marco da cultura aqui local, que vai remeter à cultura açoriana, mas também à cultura de escravizados. Nós temos dentro da cidade um movimento negro muito atuante também, relembrando a história desses povos que passaram aqui, né, que vivem aqui, que fazem dessa cidade o seu local. Nós temos, inclusive, remanescentes quilombolas dentro da cidade, né? São Francisco do Sul, por ser a cidade que iniciou aí o estado de Santa Catarina, ela não é a capital, mas eu tive olhando que tem um dia no ano Isso. que ela recebe esse título. Como que é essa história? Exatamente. Há uma questão de reconhecimento, então, da importância da história de São Francisco para a história de Santa Catarina, na verdade, né? Para a sua contribuição para a história e para a formação do Estado. Então, através de decreto legislativo, uma vez ao ano, né, no aniversário da cidade, a capital se desloca para São Francisco do Sul de forma simbólica, né? Então, o governador despacha daqui no dia específico, nós temos toda uma receptividade para lembrar para o Estado, né, de onde inicia o seu processo de ocupação. A história de Santa Catarina começou aqui. Luiz Fernando, foi um prazer ter esse papo com você, aprender mais ainda sobre essa história que é fascinante, que é linda. Para a gente lembrar que o patrimônio que a gente tem aqui em São Francisco, ele não é só passado, ele é presente, ele vive entre nós e tem que ser lembrado como isso, né? Que a gente se aproprie dele e possa desfrutá-lo. A pesca artesanal é uma das culturas que se mantém viva em São Chico e no próximo bloco, o Jefferson Cagebre, que é pescador e presidente da Associação dos Pescadores, vai nos contar como a pesca continua sendo a principal fonte de renda de muitas famílias. Até já! Um oferecimento Everest Coffee. Café com identidade. Entre memórias, vozes e caminhos, revelamos a beleza simples da nossa região. Cada história compartilhada é um convite a olhar para as nossas raízes. E para isso, contamos com parceiros que desejam caminhar ao nosso lado. Entre cores e sabores, um encontro entre o que sentimos e o que somos. Um oferecimento Everest Coffee. Café com identidade. Oi, Jefferson! Oi, Tudo bem? tudo bom? Chega aqui para nós conversar. O que tu pegasse hoje? Camarão? Gente, aqui é Camarão? só camarão, né? Que legal. Vamos lá bater aquele papo agora? Vamos. Ô Jefferson, compartilha com a gente como que tem sido essa tua vida com a pesca, como que começou, né? Que você aprendeu com seu pai, hoje você passou pro seu filho. Cara, começou assim desde 2, 3 anos. Aí a família toda nossa é pescador, entendeu? O meu avô era pescador, o meu pai, os meus tios. E sempre já embarcado e comecemos pescando tainha lá no Capri, no Forte. E daí foi passando do avô pro meu pai, do meu pai para mim, dos meus tios. E eu passei pro meu filho.
Então pode-se dizer que você cresceu no mar. Cresci no mar. A gente, eu, meu irmão, meu pai, a gente só da pesca, vivemos da pesca a vida toda, nunca fizemos outra coisa, sabe? Para vocês é como se fosse assim uma tradição. Passa pro filho, para ver se o filho vai passar pro neto, para não se acabar, entendeu? Por isso que a gente sempre fala assim, a gente tenta se unir para ter mais força, entendeu? Para sempre os pescadores tentar caminhar sempre junto, né? E essa relação que vocês têm com o mar é o que mantém viva essa tradição da pesca artesanal. Sim, claro. Eu sempre falo assim, eu acho que a gente já nasce pescador, entendeu? Porque assim, a gente tem amor de estar no mar, né? Porque assim, a gente acorda 2 horas da manhã, 3 horas e pesca o dia inteiro lá, não tem ninguém dizendo assim, ó, pesca mais ou pesca menos, a gente tá lá no mar porque a gente realmente gosta, né? Tem amor pelo que faz, né? Vocês que ditam as regras ali, os horários, Sim, respeitando a maré. E as leis, né? Que nem tem o período de defeso no peixe, tem o período do defeso no camarão, a gente pesca fora do período, né? Quando chega no período a gente tem que dar uma parada, entendeu? Tem Respeitar, que descansar. Né? E como que funciona esses períodos de pesca? Eles sabem que é a época da procriação ali, daí eles botaram aqueles 3 meses de defesa ali do camarão. Aí tem os 3 meses do camarão branco da Bahia também, que fica proibido, entendeu? Foi feito os estudos que eles acham que é a melhor época pra gente parar pro bicho procriar, né? E como que é feita a pesca? Porque para cada tipo de peixe, camarão, né, vocês têm uma forma de fazer essa pesca. Na praia, né? Eles ficam esperando a tainha na praia, cercam com a rede e puxam o cardume pra terra, né? Que pesca aqui dentro da Bahia, que é o pessoal da pescada, do linguado, da curvina, do parati, da tainha. E tem o pessoal que pesca lá fora, que é o pessoal do arrastão, entendeu? Que o arrastão só pode... Tudo isso é bem organizado, Bem né? organizado, Bem porque organizado. o arrastão ele só pode ser feito lá em alto mar, né? Não pode ser feito aqui dentro da Bahia, entendeu? Até porque os equipamentos são diferentes, São diferentes, né? sim, claro. A forma, o barco também O barco é diferente. influencia bastante o tamanho da embarcação Sim. para o que você vai pegar. Sim, claro. Ah, cara, o mar pra mim, assim, é tudo, né, cara? É a nossa fonte de renda, é o que sustenta a minha família. Como que vocês definem, assim, o ciclo? Agora o pai fica e o filho vai. A partir de que momento? Ele não aceita parar, entendeu? Tanto que o meu pai já tá com a idadezinha bem avançada e ele não para de pescar, entendeu? Não para de pescar. E eu pesco com ele, gosto de pescar com ele, assim, toda a vida, né? Me ensinou tudo que eu aprendi. Daí eu comecei a levar meu filho também desde pequeno, daí já gostou também. E tu pode falar pra... amanhã tu não vai, eles querem estar no barco ali pra ir. Aí eu acho que aquilo já, a gente tem costume de falar que tá já vem no com água DNA, salgada né? na veia, entendeu? Tá no DNA. Tá no DNA. E o que você sente quando você tá lá no mar pescando? Ah, cara, não tem sensação melhor assim, tu vê o sair do sol assim, o pôr do sol, cara, aquela liberdade, sabe? É isso que a gente se apaixona por causa disso, né? Tu tá ali livre, vou arrastar mais, ou vou lancear mais peixe, ou vou embora, ou vou sair mais cedo, entendeu? Tu é livre, tu sai a hora que tu quer, vem a hora que quer, entendeu? Essa que é a vantagem. E nesses anos que você tá assim, né, vivendo da pesca, teve alguma experiência assim que te marcou? O que marcou eu assim uma vez foi uma vez que eu achei um colega meu lá fora, e daí a gente viu como a gente é vulnerável assim, pro mar, sabe? Tu pode sair pro mar hoje e tu pode de repente não voltar. Pescador experiente, o barco dele virou e só tava eu e ele no mar, e eu achei ele já fim de tarde no inverno ainda, sabe? Mais um pouco ele tinha ido pra... entendeu? Mas conseguiu salvar ele? Consegui salvar, daí tu vê como a gente assim no mar a gente não é nada, né? Se a gente não respeitar também... Por isso que tem que sempre respeitar os avisos da natureza, Sempre respeitar. né? A hora de parar, a hora de voltar para casa. Que a gente, às vezes, por causa da gente, do conhecimento, da experiência, às vezes a gente insiste demais, entendeu? Tá, aviso de mau tempo e coisa, e a gente fica insistindo em trabalhar uma zebrinha. Como que é a participação da família? Você disse que a sua esposa também ajuda do camarão, né? Ah, cara, o cara sem a esposa na pescaria, assim, tu tá lascado, né, cara? Porque a gente depende da mulher pra tudo. Tem que ser uma união junto. Em conjunto, senão... Você traz o produto e ela comercializa. Sim, claro. Eu ali assim, eu tenho a minha esposa, tenho o meu filho, tinha a minha filha também que ajudava muito. É muito legal ver essa participação, esse trabalho de família, né, que se torna assim, além de um trabalho, uma forma de você estar sempre unido, né? A mulher, a filha, o filho, tanto que né, eu pesco, meu filho pesca no outro barco nosso, a minha esposa beneficia o produto, sempre tem que estar a família toda envolvida, né? Tu tá muito bravo, criança. Não fica bravo, não. Oh, meu Deus. Eles gritam, né? Grito.
E é graças à pesca artesanal que recebemos produtos frescos todos os dias. E no próximo bloco vamos saborear um dos pratos mais emblemáticos do Hotel Vila Real, que é composto por frutos do mar. Não saia daí, a gente volta já já com muitos sabores para você. Programa bom pede conversa boa, e conversa boa pede café com identidade. É isso aí, Dani. Cada xícara conta uma história, cada aroma desperta uma memória. Everest Coffee, aquele apoio que combina com o nosso jeito de contar histórias. Café com identidade. E a nossa experiência gastronômica de hoje é aqui, no Hotel Vila Real. E o chefe William preparou para nós o tradicional camarão imperial. E quem nos recebe é o Hélio, gerente aqui do hotel. Tudo bem, bom, Daniele? Hélio? Bom, uma honra receber Entre Cores e Sabores do nosso Hotel Vila Real. Nosso chefe William está preparando o camarão imperial para vocês. Vamos lá conhecer? Vamos sim! E é aqui, na cozinha do Hotel Vila Real, que o chefe William vai nos mostrar os detalhes dessa receita do nosso litoral. Tudo bem, Dani? Vamos fazer um acompanhamento do nosso prato, né? Hoje a gente vai fazer o camarão imperial, mas agora a gente vai preparar um dos acompanhamentos, que é o arroz à grega. Então a gente vai começar com a frigideira quente, botar um fio de óleo, começar pela cenourinha, dar uma suadinha na cenoura, a gente entra com pimentão também. Presunto picadinho. E esse camarão imperial sempre acompanha esse arroz ou tem algum outro acompanhamento que dá para colocar? A não ser que o cliente peça uma mudança, né? Mas o acompanhamento dele sempre é o arroz à grega, um palmito fatiado, pirão de peixe. Então a gente já tem, né, os legumes e o presunto bem suadinho. A gente vai entrar o nosso arroz que já está cozido. Se eu tentasse fazer isso aí, metade do arroz ia pro fogão. Aí eu só me arrisco com a panqueca e olha lá. E aí a gente já tem o arroz, né, praticamente pronto. Uhum. Então a gente vai desligar o fogo e a gente vai, né, botar um pouquinho de salsinha para dar aquele verdinho e aquela aquele dica que eu tempero guardei sempre depois do preparo. com fogo desligado, né, pra gente não queimar ali a cor da salsinha ou a cebolinha, né, e manter o frescor do tempero e a coloração também, que é importante também para nossa qualidade final do nosso prato. A finalização do nosso camarão imperial. É muito simples fazer esse arroz assim, bem prático. É bem simples, né? Prático, né? Para você fazer em casa vai ser bem fácil assim de você replicar essa receita. Né? O camarão e o congrio, ele pode ser grelhado, mas o prato mesmo original são com eles empanados. Então a gente vai empanar, vai fritar ele. É feito com a farinha panko, né? Que adere um pouquinho mais, dá mais crocância, né? Fica bem mais interessante no final. Deixa bem mais bonito o camarão. Bem, também, né? Bem mais bonito. Esse molho aqui, esse a gente não falou dele. Esse também é um dos acompanhamentos do prato, é o famoso molho tártaro, né? Um creme de maionese, cenoura, pepino, um pouquinho de cebola e um pouquinho de suco de limão também para trazer uma acidez, né? E combinar aí com os nossos frutos do mar. Aí a gente vai colocar o nosso arroz à grega.
tem um charminho. Tem umas florzinhas, ó. Vamos por algumas florzinhas. Isso é uma assinatura do hotel, né? O hotel gosta bastante. Tem o nosso último acompanhamento, que é, né, o clássico pirão de peixe, né? Acho que não tem acompanhamento mais caiçara, que representa mais o nosso mar, né? A nossa ideologia de cozinha, do que um pirãozinho de peixe muito bem feito. Agora a gente vai lá pro salão, que eu não vejo a hora de provar toda essa mistura de sabores que tá tão lindo nesse prato aqui. Dá um close nesse menino aqui, olha a elegância desse rapaz. Olha só, gente, como esse prato fica lindo. Uma combinação de cores e sabores. Com certeza, né, Dani? Esse prato é o nosso prato carro-chefe da casa, né? Ele tem mais ou menos aí 32 anos de história, né? Ele foi lançado no primeiro cardápio do hotel. O hotel foi inaugurado em 1993. E o mais legal disso, né, é que depois de 30 anos, quando o hotel completou 30 anos, esse prato ele teve um rebatismo. Então ele virou o Camarão Imperial Evaldo Kowalski, que foi o criador, né, o precursor aí desse hotel que a gente tem tão bonito aqui na Praia de Paulas, em São Chico. Que bacana, um prato lindo, com história e com um autêntico sabor caiçara, que você só encontra aqui no litoral catarinense. Olha esse pirão de peixe, maravilhoso. Olha que lindo esse peixe. Olha só. Maravilhoso. William, mais uma vez eu quero te agradecer por você nos prestigiar, fazendo parte aí do nosso quadro de sabores e trazendo, né, mais uma riqueza do nosso litoral para a mesa. O Entre Cores e Sabores é isso, é conectar histórias, conectar sabores e essa relação com as pessoas que fazem os sabores acontecer. Imagina, né, Dani, a gente que agradece, eu, toda a equipe do hotel, de termos a oportunidade de mostrar o nosso prato mais emblemático do hotel, que é o Camarão Imperial Evaldo Kowalski. Deixamos nosso convite para vocês virem provar esse prato no nosso restaurante, com esta vista linda que a gente tem aqui do hotel. São Francisco nos mostrou que a história aqui é vivida e não somente vista. E eu te encontro no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Até lá! Entre memórias, vozes e caminhos, revelamos a beleza simples da nossa região. Cada história compartilhada é um convite a olhar para as nossas raízes. E para isso, contamos com parceiros que desejam caminhar ao nosso lado. Entre cores e sabores, um encontro entre o que sentimos e o que somos. Um oferecimento Everest Coffee. Café com identidade. Já imaginou quantos jogos não acontecem porque falta alguém? Falta goleiro, falta atacante, falta alguém para completar o time. E às vezes, falta só comunicação. Foi por isso que nasceu o Falta 1. Agora é fácil organizar seu time e fazer o jogo acontecer. Falta 1, o app que conecta quem ama esporte. Baixe agora, cadastre-se, forme seu time e viva momentos inesquecíveis. Faça parte você também.